Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, debatendo questões que precisam ser debatidas aí frente à nossa conjuntura e política, econômica, social que o Brasil, mas também o que o mundo vive. E no dia de hoje, nessa parte da 1 hora da tarde, nós do Mesa de Debates vamos continuar aí conversando com as organizações, com os jovens aí das organizações, para falar da reforma do ensino médio, ou novo ensino médio. Conversamos aqui no domingo com várias organizações, né, que vocês podem, né, acessar aí no YouTube para assistir. E eu achei justo também convidar aqui o Lucas Gil, né, do PCdoB e da UJS para conversar sobre esse tema e apimentar, né, acrescentar aí na discussão. Então, tudo bem, Lucas? Antes da gente começar, para aqueles que ainda não te conhecem, por favor, se apresente. Beleza. Primeiramente aí, gostaria de agradecer mais uma vez o Mesa de Debates, o Guilherme aqui pela oportunidade da gente poder estar trazendo aqui a posição, né, das nossas organizações, do PCdoB, da UJS, né, aqui no Mesa de Debates. Né, bastante importante esse espaço aqui para gente. Então, bom, meu nome é Lucas Gil, tenho 29 anos, sou professor de inglês, trabalho em 3 escolas diferentes, inclusive daqui a pouco estou indo aí para uma escola trabalhar, né, hoje, assim como todos os dias aí até as 10 horas da noite, estamos aí na ativa, né? E sou professor de inglês, sou formado também na FATEC, faço parte do PCdoB, sou o secretário de organização do PCdoB daqui da cidade de São José dos Campos e também faço parte da UJS, que é a União da Juventude Socialista, que inclusive é a organização que está à frente aí das organizações, das entidades estudantis, né, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a UBES, que é a União Brasileira dos Estudantes, e também aqui a nível estadual, daqui do estado de São Paulo, como a UEE e a UPES também, né, que é a União Estadual dos Estudantes e a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Então, maravilha, Lucas. Então, vamos aí, aqui começar a nossa entrevista, né? A primeira pergunta que eu faço aí para você é uma pergunta meio óbvia para gente, mas acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? De que forma o novo ensino médio, essa reforma, atinge os estudantes? Bom, assim, ao meu ver, de cara, é, esse novo, essa tentativa aí do novo ensino médio só agrava ainda mais a diferença entre as escolas privadas e as escolas públicas, justamente porque escolas privadas, principalmente aquelas que já estão em um certo avanço de investimento e tudo mais, elas na verdade saem um tanto quanto ilesas e até às vezes é até benéfico de certa forma, né, até certo momento para as escolas privadas, né? Eu trabalho em uma escola privada, apesar de ser uma ONG, né, uma organização não governamental, ainda assim é uma escola privada, né, e a gente vê ali certos aspectos que, assim, né, quando a escola consegue proporcionar, né, as matérias básicas e quando a escola tem uma filosofia que é o mínimo que se espera de uma instituição educacional, que é a, investir no desenvolvimento do pensamento crítico, né, do jovem, da pessoa adolescente, da criança. É, então, assim, de certa forma, há um benefício para a escola privada. Podemos debater e devemos dizer que não tanto para os estudantes em si, mas sim para as escolas, para as instituições. Né? Enquanto que na escola pública a gente vê um agravamento ainda muito maior, exatamente desse incentivo ao pensamento crítico, uma vez que as matérias mais ligadas à área das humanas, como história, filosofia, sociologia, né, que são matérias essenciais para a gente poder exatamente desenvolver o pensamento crítico, não são mais obrigatórias, e aí com isso, obviamente, assim como décadas que a gente
passa aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, que é exatamente o sucateamento da educação pública no Brasil em prol exatamente das instituições privadas. Então, de cara, o que a gente consegue falar é que o novo ensino médio ele só agrava ainda mais a situação e a desigualdade de qualidade e de acesso à educação que a gente tem no Brasil, né? O que a gente precisa fazer urgentemente é exatamente revogar essa ideia toda aí, justamente para a gente não ter ainda mais consequências do que a gente já tem na educação. Maravilha, você falou de um ponto interessante, então vou pegar aí essa questão da revogação já para abrir já um debate aí com você, né? É, nós acompanhamos essa semana, né? Que foi até interessante que foi um dia dois quando eu comecei a fazer essas lives aqui, né? Sobre a questão do novo ensino médio, o governo Lula, né, suspendendo por 90 dias, né, essa a implementação dessa reforma do ensino médio por um plebiscito, né, que eu particularmente acho bastante complicado essa discussão. Eu queria saber de você qual que é essa avaliação sua nessa postura do governo Lula, né, em relação à questão, né, dessa suspensão. Por que não fazer a revogação, né, de forma imediata? O governo Lula, né, inclusive você que é do PCdoB que está no que apoia o governo Lula é contra ou favorável a essa reforma? Bom, eu não consigo falar pelo governo Lula, né? Eu acho que é um pouco complexo demais, até porque o governo Lula é um resultado, né? O governo Lula 3, neste exato momento que a gente vive. Eu acho que é muito importante a gente conseguir separar os momentos históricos que a gente vive no Brasil, inclusive eu acho que isso faz parte da análise material histórico dialética, né? A gente conseguir entender os momentos que a gente vive. Então, o governo Lula atual, ele é extremamente heterogêneo, né? O Partido Comunista do Brasil, assim como a UJS, já vinha desde ano passado, desde antes até, falando bastante sobre a própria disputa dentro do governo Lula, né? Que, de fato, jamais iria ser uma disputa fácil, inclusive na própria educação, que é uma das pautas mais emergentes que a gente vê aí no Brasil, dada toda a complexidade que a gente vem vivendo hoje aí, né, não tem como a gente falar, né, da revogação do novo ensino médio, da escola pública, sem falar os acontecidos aí, né, do que vem acontecendo aí ultimamente com esses ataques e massacres. Mas isso é um ponto que eu acho que a gente ainda pode discutir aqui. Né, falando aí sobre a questão do governo Lula em si, eu vejo que, dado o momento que a gente vive e dada a nossa realidade material, foi um avanço. Né? O que aconteceu já foi um avanço. Por que não revogar? Concordo. Acho que a pergunta fica aí, né? Por que não já revogar direto? Acho que a resposta a gente encontra na materialidade, na realidade, né? Como que a gente vai conseguir fazer essa revogação? O que precisa ser feito para ser revogado de fato? Né? Eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de avaliação, porque daí a gente cai na real, né? A gente tem que tomar muito, porque obviamente a gente acaba criando as nossas idealizações, e eu acho que é muito importante dizer aquilo que o Lenin já trazia, né? Sonhos, né? É muito importante sonhar, né? É muito importante a gente sonhar. Só que sonhar entendendo que o sonho jamais pode ser idealizado, ele tem que ser materializado. Para isso, a gente tem que entender a realidade que nos cerca hoje. Né? A materialidade nos demonstra que uma revogação assim não vai sair. Veja bem, há uma diferença entre o que eu apoio e o que se é. O que eu apoio? Revogação imediata. Óbvio. Isso sou eu, Lucas Gil, do PCdoB falando, da UJS, aqui falando. Outra coisa é o que se põe dentro da materialidade, o que se é. Né? E o que se é hoje é que já é um avanço a gente ter tido essa suspensão. Agora, o que eu acho que deve ser feito, o que eu acho que pode muito bem ser feito, e eu vi hoje, inclusive, na parte da manhã, ontem, perdão,
na parte da noite, um discurso do ministro Silvio Almeida, né, um ministro aí de direitos humanos, né, cidadania e direitos humanos, e em resumo geral, o que ele fez ali foi exatamente uma conclamação, chamando a sociedade brasileira como um todo, e quando fala a sociedade brasileira como um todo, a gente tem que interpretar o que de fato é. A sociedade brasileira se coloca dentro da sua contradição, mas existem duas classes aí, pelo menos, né? A classe burguesa e a classe proletária. E quando se chama a sociedade brasileira como um todo para pensar, eu acho que chama todo mundo. Todas as instituições responsáveis pelos jovens, né, pelos adolescentes, pelas crianças. Então, eu vejo que esse é um passo que a gente tem que dar, que é exatamente conversar. Né? É complexo? Demais. É ideal? Não, e nem deve ser. Né? Porque se a gente busca pela idealização, como eu havia dito anteriormente, a gente vai se frustrar cada vez mais. E engana-se quem espera um governo Lula radical ou revolucionário. Engana-se quem espera isso. Agora, se você cai na real e entende a real, há de se ter uma noção de que nesse momento é um momento muito propício para a gente radicalizar, para a gente poder revolucionar. Não vão vir através de ações governamentais, muito provavelmente, mas uma pressão social precisa estar diretamente conectada com as ações institucionais. Uma coisa que a gente acabou de ver: pressão popular nas ruas, pressão popular não apenas nas ruas, mas nas instituições, indo nas câmaras municipais, indo nas assembleias legislativas, indo no Congresso Nacional, fazer denúncias, expor ali a voz do povo dentro do que a gente chama aí de casa do povo, né? Dentro do seu nível ali federativo, que a gente tem a nossa representatividade. Então eu acho que é muito importante a gente não se desconectar dessas duas coisas. A luta popular, a luta de massas, a luta de rua, ela precisa estar diretamente conectada com a luta institucional, uma vez que é através da instituição, querendo ou não, sendo capitalista, sendo um modo de produção capitalista, sendo no socialismo, em qualquer outro lugar que a gente vê onde há Estado, precisa-se ter a noção da instituição, da institucionalidade, de como trabalhar com ela, porque essa é a realidade material da nossa política. Então, o que eu vejo que precisa ser feito é não idealizar o governo Lula, muito pelo contrário, fazer com que seja um local de disputa o governo Lula, onde as forças revolucionárias, onde as forças vanguardistas do movimento da classe trabalhadora precisam estar à frente e não atrás ou do lado ou fora desse tipo de governo. A gente precisa batalhar lá dentro. Batalhar lá dentro significa entender a nossa realidade material da política brasileira. Né? Então, o que eu vejo é que o governo Lula não vai resolver todos os nossos problemas, muito pelo contrário. Né? Ele pode até se ver num impasse se ele não conseguir uma ajuda popular. Né? Eu acho que cabe muito o que Lula vem dizendo desde o início do ano, desde quando ele assumiu aí, falando que as pessoas precisam pressionar o governo, porque é assim que vai funcionar. O Lula é uma pessoa, o PT é um partido. A gente tem aí mais de 30 partidos no nosso país, mais de não sei quantos partidos representados aí nas casas legislativas. Então não dá para a gente poder ficar idealizando, imaginando que, ai meu Deus, o governo Lula então vai fazer de tudo para ser um mundo flores. Não, a gente tem que batalhar por isso. E batalhar por isso significa entender quais são as forças políticas que estão hoje colocadas aí, como está se dando essa correlação de força, e o que a gente pode fazer para a materialidade se transformar. Né? Então, eu vejo como um avanço, sim. Eu vejo como um avanço o que foi feito aí com relação à suspensão. Agora, é a gente correr atrás. Né? Se a gente tem esse tempo aí, é esse tempo aí que a gente tem para pressionar a população a vir somar nessa luta e pressionar dentro de audiências públicas, pressionar dentro da institucionalidade que vai ser nos dada aí. Claro que uma limitação de participação, porque é assim que funciona a democracia burguesa, mas é o espaço que a gente tem ali para fazer as nossas denúncias, as nossas conclamações e a nossa pressão popular de forma institucionalizada, que também é importante.
bom. Continuando aqui a nossa entrevista, Lucas, você citou aí o caso, né, de violência das escolas, né, principalmente o que aconteceu aí com a professora Elizabeth, né, em São Paulo. É possível fazer uma associação, né, dessa nova reforma do ensino médio, né, com o ocorrido? Ah, com certeza dá sim. Eu acho que não só dá para fazer essa relação, né, entre os ocorridos, né, tanto da professora de 71 anos, que eu acho que também é um assunto que precisa ser problematizado, precisa ser discutido, né, como assim uma pessoa de 71 anos ainda estava trabalhando dentro de uma escola, né, uma pessoa com 71 anos já deveria estar descansando, usufruindo dos seus direitos que construiu ao longo da vida, né? Então, acho que só aí já tem um ponto a ser debatido e que, com certeza, isso se relaciona com o novo ensino médio, né? Com essa formulação aí contra a reforma, né? Essa contra a reforma do novo ensino médio, que está diretamente relacionada também com a contra-reforma trabalhista que também ocorreu aqui no Brasil, com a contra-reforma previdenciária. Eu acho que uma coisa não consegue se desconectar de outra. Né? O ser humano é um ser muito complexo e a complexidade é tanto individual quanto social. Né? Então não dá para a gente pegar um ponto e falar que ele sozinho acontece. Né? Então a gente vê que a pressão que a molecada sofre dentro das escolas, isso acarreta em uma pressão muito individual, né, que acarreta em ansiedade, depressão, né, aí tem toda essa cultura que a gente vive hoje de cancelamento, de instantaneísmo, é tudo muito instantâneo, aí, né, a questão social do bullying que já nunca foi tratada com os devidos olhares, né, os professores, educadores em geral que estão ali dentro de uma escola também não têm a sua devida preparação, não só a sua devida preparação, mas também o seu devido cuidado enquanto trabalhadores, né, não ganham o suficiente para exercer a função que exercem, são poucas pessoas que estão ali disponíveis, poderia ter muito mais gente disponível ali, né, tudo isso está envolvendo uma gama de assuntos que não dá para a gente apenas olhar com apenas um espectro, né? Apenas um viés ali. Né? O ser humano, a gente precisa fazer uma avaliação holística. Então, com certeza, essa contra-reforma aí do novo ensino médio acarreta diversos problemas que daí os nossos jovens vão encontrar as soluções aonde? Né? Em grupos, né, de redes sociais, que daí eu acho que dá para a gente debater bastante também essa questão, né, da, da, da libertinagem que as redes sociais, eu digo as redes sociais enquanto as empresas, né, as empresas ali que não querem se responsabilizar por toda essa desorganização social que a gente tem vivido hoje aí, de fake news, de cultura ao ódio, cultura ao cancelamento, né? Tudo isso aí provoca no jovem sensações, emoções e sentimentos que o que vai acontecer é que se ele não tem para onde correr, ele vai explodir, né? E aí é onde massacres em escolas, creches, que aconteceu ontem, isso só de falar essas coisas me arrepia demais, acontecendo com uma certa normalização, né? Com uma certa, falando, mais um caso, né? Mais um caso. E eu vejo que não é suficiente, eu acho que nem seja a solução, nem parte da solução, aumentar policiamento em escolas, né, rondas de policiamento nas escolas. É claro que eu acho que um mínimo precisa ser feito, assim como em qualquer espaço público que a gente tem aí nas nossas cidades. Mas aumentar o policiamento é apenas tapar o sol com a peneira, porque o problema é muito mais embaixo. Certo, Lucas. E Lucas, você falou aí dessa questão aí dos fóruns, né? Onde que você encontra qualquer tipo aí de coisa aí nesses fóruns, até inclusive gente declaradamente nazista, né? É,
A pergunta que eu faço para você é o seguinte: um dos problemas da reforma do ensino médio, né, é a falta de matérias de história, sociologia e a falta do pensamento crítico. Né? Como que você enxerga essa questão? Né? Porque se a gente tivesse pensamento crítico aí para os alunos, talvez a gente, né, não diria impediria que casos como esses acontecessem, mas que casos como esses aconteceriam com muito menos frequência. Sim, sim, eu concordo com você, né? A gente tendo, eu posso falar pela escola que eu trabalho, né? Uma escola que ela preza bastante pelo social. Assim como qualquer instituição educacional que a gente tem hoje no Brasil, tem as suas limitações em N aspectos, né? Mas essas limitações são apenas condições materiais do que a gente vive hoje, né? Que nenhuma instituição educacional consegue fugir hoje, infelizmente, né? Então, assim, eu vejo que é, é uma situação muito complexa que a gente vive, né? Falar sobre educação sem a gente falar sobre o modus operandi que a gente vive, né? E falar sobre o novo ensino médio, né? A forma como ele trata o pensamento, digamos, o emburrecimento, né? Eu acho que isso é algo histórico no Brasil, né? A educação ela nunca foi, né, como um desenvolvimento de políticas públicas, ela nunca foi de fato um desenvolvimento de política pública. Ela sempre teve, de certa forma, a intenção de emburrecer a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora não se entenda enquanto classe, para que ela não se organize. E uma classe trabalhadora alienada é muito mais fácil de se manipular, muito mais fácil de você colocar essa pessoa para trabalhar muitas horas por dia, né? Sendo assim, ela acaba entrando num certo ciclo, porque se ela está trabalhando muitas horas por dia, ela vai ter menos tempo para pensar de forma crítica, né? A sociedade como um todo, né? E o novo ensino médio é mais uma forma que o Estado burguês teve de fato, deixar a população a não pensar. Porque uma coisa é muito certa, é que os tempos que a gente teve ali entre 2003 a 2015, 2016, mais ou menos, foram tempos que a gente teve algumas melhorias sociais que nos proporcionaram o mínimo e o mínimo do mínimo, eu diria, ainda, de uma sociedade que pensa uma educação libertadora, né? Eu acho que a gente ainda ficou muito longe, muito aquém do que a gente pode construir dentro da educação brasileira, né? Eu cresci, né, no meu ensino médio, foi feito no que se tinha antes. Então, uma coisa eu acho que precisa ficar muito clara: o que se tem hoje e o que se tinha antes estão longe, muito longe do que a educação brasileira precisa, né? Então, uma com certeza uma coisa é certa, que essa contra-reforma do novo ensino médio não tem como salvar. Então, na minha opinião, é algo que precisa ser revogado e instaurado, que é o que tem se tentado fazer nesse momento, uma consulta pública com relação ao que deve ser uma educação brasileira, o que deve ser um ensino médio, né? E aí eu acho que assim a gente lançar uma proposta real, concreta, popular, vinda das nossas bases. Por essas e outras, eu acho que a gente tem que cada vez mais ocupar os espaços públicos institucionais, como, por exemplo, audiências públicas. Então, é muito importante deixar aqui claro para quem estiver assistindo aí, que a gente fique atento nas audiências públicas para que a gente possa pautar como a educação brasileira deve ser, e não deixar com que as instituições pautem, as instituições privadas pautem como que a educação brasileira deve ser. Porque uma coisa é certa: se a gente se abstiver dessa discussão de forma institucional, não existe espaço vazio. E se a instituição é o que promove a política concreta,
é o que vai fazer diferença e mudança na nossa realidade, se a gente não, se a gente se abstiver desse debate, se a gente sair desse debate e falar simplesmente que a gente, só porque a gente não concorda com o Estado burguês, a gente não vai nem sequer se dar o trabalho de enfrentar essa discussão, não existe espaço em branco, não existe espaço vazio na política e na ideologia. Então, algum espaço vai ser dado ali, algo vai ser concretizado. Então, é mais do que urgente nós, professores, professoras, estudantes, famílias, pessoas de organizações sociais, seja partidos políticos, sejam os movimentos estudantis, sociais, que a gente participe desse debate e fique atento no que está acontecendo aí com a educação brasileira, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, de fato, levar a educação para aquilo que o Paulo Freire, né, traz bastante, que é uma educação libertadora, de fato, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer as leituras, né, dos nossos filósofos brasileiros que pensam a educação brasileira com a nossa realidade, com a nossa história, porque não adianta a gente olhar para fora o que aconteceu ou o que acontece em outros países, sendo que a gente não conhece nem a própria história da educação brasileira, né? Que, como eu havia dito aqui antes, né, ao meu ver, sempre foi um projeto de emburrecimento da classe trabalhadora brasileira, né, para que a gente fique cada vez mais condicionado ao trabalho, né, e que a gente não pense de forma crítica. E porque, como o Guilherme falou aqui, né, se a gente pensasse de forma minimamente crítica, a gente não teria uma epidemia de escolas sendo massacradas, né, e a gente não deixaria também com que as redes sociais, que pautam, né, que fazem ali um grande papel nessa comunicação de núcleos neonazistas, nazistas que existem aqui no Brasil hoje, que essas células não se comuniquem, né? Porque é algo extremamente prejudicial para a nossa sociedade. É uma questão de segurança pública. Uma sociedade pensante, uma sociedade crítica, né, não deixa com que isso aconteça. Por isso que a classe trabalhadora hoje é conduzida a ser emburrecida. Não no sentido de ser menos capaz de, porque isso é uma completa mentira. A classe trabalhadora é a classe mais capaz e mais avançada para desenvolver a sociedade, porque afinal de contas somos nós que produzimos tudo o que a gente consome, né? Ou consome parcialmente, né? O que a gente consome parcialmente. Então, o que a gente deveria consumir, né? Então, a gente é extremamente capaz de desenvolver uma sociedade muito mais avançada do que a gente vive hoje, né? Com certeza, porque o que a gente vive hoje é um retrocesso, né? Muito se fala dentro da educação, por exemplo, que as salas de aula são configuradas ao estilo do século XIX, né? A gente está aí 2 séculos para frente, só que com uma educação 2 séculos atrás. Isso aí precisa ser pensado de forma pública, popular, que a gente dê a nossa voz, né, dentro dessa discussão. Certo, Lucas. Lucas, eu escuto muito o argumento, né, daqueles que defendem o novo ensino médio de que a educação está ruim, então por isso tem que mudar, né? Inclusive eu fiz um videozinho aí pro TikTok que eu recebi muito essa crítica, né, nessa rede social. Eu queria saber aí de você, ô Lucas, como que você enxerga aí essa crítica de que a educação é ruim, então por isso precisa da reforma? Esse argumento é bem raso e bem vazio, né? Porque a gente pode dar margem exatamente para essa contra-reforma aí acontecer. O que não deixa de ser uma verdade, né? Apesar de ser um argumento raso e muito amplo, muito aberto, ele não deixa de ser verdade, né? E eu tive um ensino médio que não foi bom. Eu não digo por conta da escola que eu estudei, mas sim por conta do sistema em que eu vivenciei. Então, de fato, isso é uma realidade. O que se tinha antes dessa contra-reforma já era uma coisa bem deficitária,
né? Já era uma coisa que era insuficiente. E agora piorou. Então a gente não pode, a gente só tem que tomar esse cuidado, né, de que não é porque era insuficiente que precisa ser mudado que qualquer coisa que está aí vai ser melhor, de forma alguma. Né? O que se tem hoje é pior do que se teve na minha época. Né? Então, eu vejo que é uma discussão muito complexa. A gente não pode debater de uma forma muito rasa, como, por exemplo, essas pessoas defensoras aí do novo ensino médio têm tentado fazer. Né? Eu acho que a postura que se deve ter é ir contra o que se tem hoje, pedir a revogação do que se tem hoje e pedir uma consulta pública popular ampla que debata esse assunto com a complexidade que ela, se tem, que ela tem. Né? Então, eu acho que sim, precisa melhorar. Né? O que sempre teve precisa melhorar. Né? Não era suficiente o que tinha, mas o que se tem hoje está pior. Então agora a gente não só tem que lutar para o que se tinha antes, mas também para que o que se tinha antes melhore. Eu acho que isso se dá em todas as pautas sociais que a gente tem hoje, né? Socioeconômicas no geral. Então, a mesma coisa com relação ao mercado de trabalho, a mesma coisa com relação a incentivos de industrialização do país. Né? Eu acho que está tudo conectado, como eu havia dito antes. Né? Então, eu acho que uma das coisas que também está conectada é exatamente essa questão da desindustrialização ferrenha que o Brasil passa há algumas décadas já, né? O não incentivo à industrialização brasileira, nacional, provoca imensos problemas, que é o que a gente está vendo aí hoje. Um deles, dentro da educação, um ensino médio pior do que se tinha antes. Né? Então, é um debate complexo, não dá para simplesmente responder, sou favorável ou sou contra essa questão de se ter uma mudança na educação. Porque eu acho que é claro, né? A mudança precisa existir, mas ela precisa ser debatida com a população, com quem está ali na sala de aula, o dia a dia, né? Que essas pessoas não foram consultadas para o ensino médio que se tem aí hoje, essa contra-reforma que se tem aí hoje. Né? O povo não foi consultado, a gente não conversou sobre isso com estudantes, com professores e professoras, com educadores no geral que estão ali também, as pessoas que trabalham na cantina, as pessoas que trabalham como inspetoria dentro de uma escola, a coordenação, a direção das escolas. Né? Isso não foi conversado de forma ampla. Né? E aí que está o maior problema, porque se tivesse feito isso, o novo ensino médio ele jamais seria do jeito que ele é. Né? Então, uma coisa há de se falar, precisa mudar, óbvio que precisa, a gente precisa mudar a educação. Agora, precisa fazer de forma séria, madura, né? De forma política, politizada, né? De forma bastante importante, a ser favorável, e eu acho que isso é um debate que, assim, não deve se ter nem discussão com relação a isso. O espaço educacional é um espaço estritamente científico. E ele precisa ser, porque é o que é a produção científica. E se no espaço científico a gente não tem a oportunidade de defender exatamente a ciência, ou se você se encontra num estado de pisar em ovos, quando vai se defender com firmeza, com punhos fortes, a ciência, a gente tem um problema muito forte, então, na educação. Né? A gente vê isso, por exemplo, quando a gente olha para as áreas das ciências humanas que não são tratadas como ciências, como se fossem meros estudos e opiniões de pessoas que leem demais, sendo que não, é muita ciência sendo produzida há muito tempo, né, dentro da historiografia, dentro da geografia, dentro da filosofia, dentro da sociologia. Né? Então a gente tem muita bagagem científica para falar muitas coisas sobre questões sociais e que não são levadas em consideração, né? Justamente porque é um projeto. Né? Muito se fala sobre isso também, que o emburrecimento da classe trabalhadora, o não, entre aspas, não ter um projeto, também é ter um projeto, também é um projeto. Né? É um projeto exatamente de alienação da nossa classe. Né? Vamos aqui para a última pergunta, Lucas, da nossa entrevista. Eu queria perguntar, né, como que é o JS e o que a JS está fazendo
aí, né, nessa importante batalha contra o novo ensino médio. Pergunto isso porque, como entrevistei aí várias organizações, inclusive organizações que estão no campo aí de oposição aí ao JS, né, elas são bastante críticas aí à postura da UJS, que né, poderia ter feito mais, e eu particularmente acho que poderia ter feito mais. Vou ser bem sincero aqui com você. Mas de forma democrática aqui no canal, gostaria que você respondesse, né, a essa discussão. Legal, Guilherme. Obrigado aí por ter essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre isso aí. Eu acho que pensamentos contrários é o que leva à evolução, né? E eu acho que muitos têm falado, antes de eu responder essa questão, e eu vou responder, mas eu acho que é importante a gente colocar no início desse tipo de debate uma reflexão muito importante que eu gosto muito do Humberto Matos. Né? Para quem não conhece, Humberto Matos aí é só pesquisar no YouTube, é um youtuber comunista, né? Um comunista aí que vem fazendo um serviço muito importante para a gente, né? Assim como vários outros e outras também pessoas aí que estão dentro dessa ferramenta, né, de publicação, de comunicação, estão fazendo um trabalho muito importante, né? E uma das coisas que o Humberto Matos falou aí recentemente é essa questão da autofagia da esquerda, né? Eu acho que a gente se encontra num momento de muita lacração, muita mitagem, e que não é produtivo, né? E nesse próprio vídeo, o Humberto Matos fala sobre a crítica e como é importante saber fazer crítica, né? Porque a crítica ela precisa estar envolvida com a melhoria e não com a derrota daquele que você é contra, ou da derrota do enfraquecimento daquele que você se opõe hoje. Então, eu acho que eu particularmente tenho um convívio com as organizações que são contrárias à organização que eu faço parte, de uma forma muito saudável, ao menos é o que eu gosto de ver. Né? E sobre o que a UJS vem fazendo, ela vem fazendo aquilo que se pode fazer. Né? Eu acho que é muito interessante essas organizações que são hoje contrárias à minha organização querer criticar todo e qualquer ponto quando a construção se faz de forma unitária, né? Então, o que a gente vem fazendo é exatamente a pressão popular. Foi através da UNE, foi através da UBS, foi através da UPES, foi através da UE, que a gente colocou bastante gente nas ruas, em vários pontos no Brasil, que a gente fez essa pressão popular. Né? Essas organizações que estão aí opondo a minha organização, se estivessem só elas, pouco progresso seria feito. Infelizmente. Eu falo de forma muito sincera, infelizmente. Porque ao contrário do que a galera aí gosta de apontar para as minhas organizações, PCdoB, o JS, que é de uma forma muito simplista, né, se faz uma crítica, eu gostaria de elogiar essas organizações pelo trabalho que elas vêm fazendo. Mas eu vejo que sem a UJS, sem a UNE, sem a UBS estando na rua e chamando as pessoas a estarem na rua, como foi feito desde muito tempo, desde quando eu entrei nessas organizações, que foi 8 anos atrás, a gente sempre esteve na rua, chamando as pessoas, a gente sempre esteve na sala de aulas conversando com os estudantes, a gente sempre esteve organizando as nossas bases, da forma como precisa ser feito. Muito pouco foi feito? Concordo plenamente. Eu acho que é o momento, então, da gente ter esse debate mais amadurecido do que infantilizado. Uma crítica que venha a somar e não a destruir. Né? Então, eu convido muito essas organizações que aqui estiveram presentes, criticando a minha organização, a gente fazer um debate sincero e justo, assim como a gente já tem feito aí, eu participei no final de semana passada, aí no sábado, de uma roda de conversa, onde a gente pôde trocar algumas ideias. Infelizmente, eu não consigo participar de todas, mas vira e mexe, a nossa organização JS aí vem se prestado, estando presente nesses debates, né, para que a gente possa conversar de forma saudável e madura,
né? Como que a gente pode influenciar no debate público, como que a gente pode influenciar nas instituições para que a gente possa melhorar a nossa educação brasileira. O que a gente tem como resultado hoje, que eu falei que foi um avanço, é graças à luta que a JS vem travando dentro das instituições Uni e UBS. Né, que se não fossem as nossas formas de se relacionar ali, muita coisa não sairia do papel, e muita coisa nem estaria no papel, e muita coisa não teria sido feita como foi, como o tsunami da educação, que barrou ali muitas contrarreformas, né, assim como agora também. Essa suspensão se deu através da correlação de forças que a esquerda somou para ir contra um novo ensino médio, e ao invés de fazer uma crítica infantilizada às nossas instituições, a esquerda muito bem apoiou as nossas instituições, Uni, UBS, UPES, UEE, aqui no caso do estado de São Paulo. Então, eu vejo que ao invés da gente fazer uma crítica infantilizada, a gente precisa amadurecer as nossas ideias e participar desse debate de forma mais madura. Muita coisa pode ser feita, né? A gente não só tem ciência, como a gente quer exatamente isso. A gente quer a mudança, a gente preza pela revolução, e a gente constrói dessa forma, né? Mas é de uma forma mais madura e menos infantilizada que a gente vai conseguir construir. Do contrário, a gente vai se degladiar cada vez mais, a gente vai se desestruturar como sempre foi, né? E o mínimo a ser feito vai ficar ainda muito defasado, que é o que vem acontecendo desde muito tempo. Né? Enquanto a gente faz essa degladiação entre as nossas forças, o que acontece é que as nossas pautas principais, que deveriam nos unir, acabam sendo insuficientes, porque a gente não construiu de forma coletiva. Né? E isso não é uma culpa de uma instituição ou de outra. Né? Então, veja bem, quando se fala que a JS, a UNE, a UBS, fez pouco pela educação, é porque a esquerda como um todo, então, não encontra forças o suficiente para poder aprimorar esse tipo de debate. Porque é muito interessante ver como que a Uni e a UBS são feitas, né? Inclusive esse ano aí tem os congressos, né, dessas instituições a nível nacional. Convoco todo mundo aqui que está assistindo, que vai assistir aqui essa entrevista, a pesquisar um pouco mais, quem é jovem, estudante universitário, secundarista, participar desses congressos, né, ou pelo menos se inteirar mais do que significam essas siglas, UBS, UNI, né, e a disputar cada vez mais esse espaço, né, que é um espaço público estudantil, importante de todos os estudantes participarem, fazerem parte. Agora, é muito fácil criticar estando fora, né? Eu vejo que essas organizações, em sua maioria pelo menos, não possuem nenhum tipo de mandato institucional. E com isso, se perdem na luta, justamente porque acabam idealizando a luta de tal forma que não entendem como as mudanças estruturais precisam e podem ser feitas. Né? Mas nada de estrutural foi feito. Pois é, não dá para se culpar uma ou outra organização. Agora, o que se não pode fazer é esperar atitudes revolucionárias daquelas organizações que nem se propõem a ser. Muito se fala aí, muitos criticam as minhas organizações, PCdoB, o JS, mas pouco se pergunta, né, para saber o que acontece de forma interna. O PCdoB tem o seu programa socialista, o PCdoB se propõe a ser um partido revolucionário, diferente do PT. O PT nunca se propôs a ser um partido revolucionário, nunca se propôs a ser um partido comunista, marxista, leninista, e por aí vai. Então, quem espera tal atitude de um partido complexo como o PT, está tendo um nível de debate socialista muito superficial, que ainda precisa ser amadurecido. E eu acho que é assim que se faz o debate, de forma madura, se organizando. Inclusive, eu tenho uma opinião que é de certa forma polêmica, que eu acho que todos os movimentos comunistas, partidos comunistas, que se conclamam enquanto partidos comunistas hoje no Brasil, precisam ter um debate maduro, sincero e honesto, a fim de construir um partido verdadeiramente vanguardista e revolucionário aqui no Brasil, que hoje ainda não existe, mas que pode e deve ser criado. Eu acho que isso resume bastante aqui também a luta dos estudantes,
que eu acho que é assim que faz, não é de forma infantilizada, se degladiando e se debatendo aqui, que a gente vai chegar e construir uma educação muito superior do que a gente vive hoje. Então é isso aí, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, dando aqui o mesmo tempo aí que eu dei para as outras organizações, dando aí para o Lucas, né, para o PCdoB e para a JS. Né, quero aqui agradecer ao Lucas, né, como eu falei assim, apesar aí das divergências, diferenças, acho que é sempre bom aqui, né, trazer esse tipo de conversa. Eu particularmente gosto. E, né, passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Guilherme, primeiramente gostaria muito de agradecer o espaço aqui, eu acho que é muito importante, o Mesa de Debates, ele cumpre um papel, assim como todas as vezes que eu já participei aqui do Mesa de Debates, eu reforço essa minha fala, eu acho que o Mesa de Debates, ele cumpre um papel essencial para o debate popular, né, para o debate organizado, para o debate maduro que a gente tem aqui na nossa região, e também para o Brasil como um todo. Eu acho que participar, colocar as nossas posições e divergências à tona é o que vai trazer uma melhoria para a sociedade, né? Se a gente falar só a mesma língua e só ficar se elogiando, vão ser trocas de elogios e não vai amadurecer o nosso debate. Né? Então, gostaria de agradecer mesmo, né, esse espaço. Gostaria aí de convidar quem tiver mais interesse aí para conhecer as nossas organizações, o JS, PCdoB, né, pesquisar aí. Tem aí pcdob.org.com.br, agora não lembro se é .org.br. Mesma coisa para o JS, né, o js.org.br. E também as nossas redes sociais aí, tanto aqui em São José dos Campos, né? Então a gente tem aí o js.sjc, pcdob.sjc, são as redes sociais aí do Instagram que a gente tem das nossas organizações aqui a nível estadual, mas a gente também tem aí o JS_Brasil, para vocês conhecerem um pouco mais aí sobre os trabalhos que o JS vem fazendo, e também o pcdob.oficial, que é do nosso partido, aí, o Partido Comunista do Brasil. Mais uma vez, gostaria de agradecer esse espaço. Tem as minhas redes sociais pessoais também, né? Então, @LucasGil, como se escreve, que está meu nome, acho que desse lado aqui, né? LucasGil, né? @LucasGil, é só pesquisar que vai me achar lá. Beleza? Guilherme, muito obrigado aí pelo espaço novamente, para esse debate aí que é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Lucas, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, programas, matérias que nós produzimos. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok Podcast Mesa de Debates. E quem puder aí, né, ouvinte, faça um pix aí pra gente, 385 007 02800. Nós somos uma mídia independente, não dependemos aí do Estado e também nem do capital privado e nem queremos, então por isso a gente busca essas formas de financiamento. E falando aí de financiamento, quem quiser participe aí do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, daqui a pouquinho eu vou entrar numa outra live, forte abraço e fui!